Muito bem, vamos continuar a nossa videoaula. Eu terminei falando para vocês, né, que a África passou por várias transformações ao longo da sua história. Primeiro, a África teve uma divisão colonial, está aqui, né, a divisão colonial da África pelos europeus, e depois a atual. Eu digo para vocês que ela ainda continua, né, estabelecendo fronteiras, continua os conflitos, enfim, a situação é bastante complicada ainda no continente africano. Vamos descendo aqui. Exemplo mais recente desse fenômeno ocorreu no Sudão, né? Esses conflitos que eu acabei de falar. O Sudão. Então veja aqui. Então nós temos aqui o Sudão. Limite sul do Sudão, limite sul do islamismo, a área aproximada da região de Darfur, Sudão do Sul. Aqui é o seguinte, o Sudão aqui tem um problema certo. O problema aqui é a religião. Então nós temos aqui uma parte do Sudão que é islâmica e outra parte que é cristã. Então eles entram em constante conflito aqui no Sudão. Estão fazendo já dividiu o Sudão em duas partes, Sudão do Norte e Sudão do Sul. Isso é uma herança, colonial africana que deixou para eles. Então eles não conseguem estabelecer um governo, entra em conflito, guerra civil, enfim, o território africano aqui do Sudão está passando por situação bastante crítica, caótica, guerra interna, morre muita gente aqui no Sudão ainda hoje. E não há interferência, não vem interferência da ONU, a gente não vê interferência de nenhum meio, infelizmente ainda de uma maneira assim ativa, sabe, que possa resolver a situação do Sudão. Então, o Sudão do Norte, ele localiza a capital Khartoum, né, a população é árabe, né, você vê aqui no texto aqui embaixo, a população é árabe dessa região, tá? Então, professa o islamismo. Então, muito islamismo, e são bastante radicais nesse sentido, são bastante radicais aqui no Sudão. É o conflito, herança colonial, tá certo? Muito bem. Aqui também falou que a Guerra Civil do Sudão, deixou aí um número grande de mortes e ainda continua deixando, né? Deixando muitos mortos. Isso faz muito tempo que eles estão em conflitos. Aí tem umas perguntinhas aqui, porque no dicionário o significado das palavras destacadas no texto. Então você vai ver as palavras destacadas no texto, quais são, né? Meridional, palavra meridional, você vai procurar o que é a palavra meridional, referendo, o que é referendo, está aqui em cima, referendo, né? Você vai procurar também o que é intangibilidade, tá? Procura aí no teu dicionário o que é intangibilidade e você responde, tá bom? Você pode perceber que vocês estão com bastante tarefinha, hein, gente? Não vai esquecer de fazer, hein, tá bom? Vamos lá, então. Aqui estão as perguntas, né, que você vai responder da mesma forma que eu disse antes. Você tira uma foto e manda para mim fazer a correção, tá bom? Para aplicar uma nota, né? Certo? A divisão do Sudão deu origem, né, aqui no texto está dizendo que a divisão do Sudão deu origem ao Sudão do Sul, que eu acabei de falar para vocês. É um novo território. Mas não tem dinheiro, não tem, sabe? É complicado, é uma pobreza, é uma miséria, é fome, morre crianças muito cedo, desnutrição, situação é complicada no Sudão, como a maior parte dos países africanos, né? Vamos lá, o termo Estado, né, grafado como inicial maiúscula, significa uma forma organizacional da natureza política, né? Estado, né? Então um nome maiúsculo, Estado maiúsculo, significa o quê? Significa forma organizacional da natureza política do Estado. O Estado de São Paulo, o Estado, por exemplo, o Brasil é considerado um Estado, os Estados Unidos é considerado um Estado, por exemplo, a África do Sul é considerado um Estado, França é um Estado, você está entendendo? Então, isso nós chamamos de Estado. Tá? Então, a partir desse Estado, desse grupo de Estado, ele estabelece o seu governo, tá certo? Ele tem governo próprio, o Estado, o Brasil tem seu governo próprio. Tá certo? Tem um governo próprio. A Argentina tem seu governo próprio. A Argentina é um Estado. Você está entendendo, né? Então, vai se tornando autônomo, independente, tá? Aí vai estabelecendo suas fronteiras, tá certo? Vai se estabelecendo fronteiras com outros países, com outras nações, com outro Estado. Não é Estado como o Estado de São Paulo, Estado do Pará, Estado do Rio de Janeiro. Não é assim.
tá? Esse aqui é divisão interna. Isso aqui, a palavra Estado com letra maiúscula quer dizer o país, a nação, tá certo? Então tá aí. Vamos lá. Aqui, opa, aqui tem a tarefinha, tá certo? Tem aqui a minha casa, minha vida, sua, tá certo? Então aqui é a sua casa, sua vida. Vê, se você ainda não fez, faça também. Quanta tarefa, hein? Também fica em casa, né? Aí, então, vamos estudar, né, gente? Estudar é bom. Nunca é demais, tá certo? Estudar é muito bom. Eu vou parar por aqui hoje, tá certo? Paro por aqui e eu volto na próxima aula, né? Analisando esses textos aqui que nós vamos ter aqui, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.